Certamente, não existe um sistema lógico simples que está por trás da enorme variedade de doenças e sintomas. Ou será que existe? De fato, existe um sistema sim ao nível dos tipos de tecido. Para entendermos isso, o conhecimento dos 3 folhetos embrionários é um pré-requisito importante. Os folhetos embrionários são as primeiras camadas celulares precursoras de um embrião, a partir das quais se desenvolvem os sistemas orgânicos e, finalmente, os órgãos completos. Esses folhetos embrionários são, portanto, os tipos básicos de tecidos do corpo humano. Assim, cada tecido provém de um dos 3 folhetos embrionários: endoderma, mesoderma e ectoderma. O mesoderma é então dividido novamente em mesoderma antigo e mesoderma novo. Na primeira parte da gravidez, o endoderma forma todos os tecidos que posteriormente serão responsáveis pela ingestão de alimentos e oxigênio, excreção, reprodução e percepção rudimentar do ambiente em termos de perigo ou de comida. Isso inclui a maioria do trato digestivo, o alvéolo pulmonar, a orelha média, a cavidade primária, que mais tarde irá formar outras partes do olho, a próstata, o revestimento uterino e vários outros tecidos. Os centros de controle de associação desses tecidos estão localizados na parte mais antiga do cérebro, o chamado tronco encefálico. A seguir, vamos dar uma olhada no mesoderma antigo. Todos os tecidos resultantes dele têm função de proteção e suprimento, incluindo, por exemplo, vários tecidos protetores como derme, pericárdio, pleura e peritônio, bainhas nervosas e glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. Estes tecidos são controlados pelo cerebelo. O mesoderma novo se desenvolve nos tecidos de todo o aparato de sustentação e fixação, proporcionando estabilidade, flexibilidade, força e performance. Isso inclui todos os ossos, musculatura voluntária, tendões e ligamentos, a dentina do dente e os sistemas sanguíneo e linfático. A medula cerebral, ou seja, a área interna do cérebro, controla esses tecidos. Os tecidos que se desenvolvem a partir do ectoderma são importantes para o contato com o mundo exterior e para a interação e formação hierárquica com outros seres vivos da mesma espécie. Isso inclui a epiderme, os nervos, o esmalte dentário, várias membranas mucosas, uma grande parte dos órgãos sensoriais e a regulação dos hormônios sexuais. Todos esses tecidos e suas funções estão sob controle do córtex cerebral. Mas por que essa longa explicação sobre os folhetos embrionários e o desenvolvimento inicial da criança no útero? Porque todos os tecidos de um folheto embrionário se comportam da mesma maneira em seus respectivos SBS. Existem 2 maneiras pelas quais os tecidos individualmente podem se adaptar a uma situação percebida como conflitiva. Possibilidade 1. A função de um tecido primeiro aumenta na fase ativa do conflito. Nas glândulas salivares, por exemplo, um aumento da função produz naturalmente mais saliva. Após a resolução da situação conflitiva, a função é então reduzida novamente, para que ao final do SBS a função normal do tecido seja restaurada. Possibilidade 2. Aqui, a função de um tecido em fase ativa do conflito é primeiramente reduzida e depois aumentada novamente após a resolução da situação conflitiva. Na epiderme, por exemplo, isso resulta em menos sensibilidade ou até dormência devido à redução da função. Como na primeira possibilidade, ocorre a normalização da função do tecido. O comportamento de adaptação das 2 possibilidades é, portanto, exatamente o oposto. Todos os tecidos que pertencem ao endoderma ou ao mesoderma antigo pertencem ao primeiro grupo. Todos os tecidos que pertencem ao mesoderma novo ou ao ectoderma pertencem ao segundo grupo. Vamos tomar a pele como exemplo.
Ela consiste em várias camadas e também apêndices, como pelo, suor e glândula sebácea, todos originados de diferentes folhetos embrionários, de modo que seu comportamento é oposto durante as duas fases naturais de seus SBS. Portanto, um conflito biológico e um SBS de pele, por si sós, não existem. Você precisa identificar o tecido que está manifestando o sintoma. Vamos ver agora a pele externa, conhecida como epiderme. Uma de suas tarefas é a sensação de proximidade e contato, devido à sua alta sensibilidade. Se, por exemplo, um bebê é separado de sua mãe na natureza, ele pode facilmente se transformar em alimento para um predador. Então, o sentido de contato é armazenado em seu código biológico como algo vital para sua sobrevivência. O tema da situação conflitiva da epiderme é a perda de contato ou mesmo o contato indesejado, o contato errado. Se um recém-nascido é subitamente separado de sua mãe na maternidade, isso pode ser facilmente percebido como um conflito biológico, pela perda do contato com a mãe, como o tema da situação conflitiva. No bebê, o SBS de epiderme inicia paralelamente nos níveis da psique, cérebro e órgão. Na fase ativa do conflito, a epiderme se torna amortecida, seca e quebradiça, devido à redução da função com a subsequente diminuição ou necrose celular. Após um tempo, se a situação conflitiva é resolvida depois que o descanso e a confiança forem restaurados, a epiderme irá aumentar sua função e o número de células, tornando-se hipersensível, inflamada, avermelhada e dolorosa pelo tempo pré-determinado da fase de resolução de conflitos, que terminará com uma coceira. Somente a intensidade e duração do SBS, combinadas com suas recorrências, decidem se o diagnóstico médico convencional, sem o conhecimento das 5 leis biológicas, é hiperestesia, eczema, dermatite, neurodermatite, etc. O fato do momento do nascimento ser frequentemente conflituoso para as mães, pais e bebês implica a ocorrência frequente de sintomas fortes nos primeiros dias após o parto. Muitas mulheres que adquiriram experiência com as 5LB ou que reconheceram intuitivamente as práticas atuais do parto como problemáticas, tornam a sua gestação e o parto significativamente diferentes dos casos anteriores. Voltando aos nossos exemplos introdutórios. Os túbulos coletores renais pertencem ao endoderma. No contexto de um SBS, eles reagem com aumento de função e proliferação celular, o que leva a um aumento da reabsorção de água. Após a resolução do conflito, há sempre uma redução de função e remoção de células até a normalização. As glândulas mamárias pertencem ao mesoderma antigo, ou seja, no contexto do SBS, elas reagem com um aumento de função e, após a resolução do conflito, com diminuição de função e diminuição celular até sua normalização. Com base no aumento de função com proliferação celular e redução de função com diminuição celular, quase todas as alterações físicas podem ser explicadas e entendidas. Seja uma icterícia, devido ao acúmulo de bilirrubina, porque o ducto biliar ectodérmico está inchado devido a um processo que permite a proliferação celular na fase de resolução de conflitos, ou a perda de cabelo devido à função reduzida dos folículos capilares ectodérmicos na fase ativa do conflito, ou a perda óssea devido à função reduzida do osso no mesoderma novo na fase ativa do conflito, ou um melanoma devido ao aumento de função da derme na fase ativa do conflito, ou uma espinha purulenta devido à degeneração celular na glândula sebácea na fase de resolução do conflito, ou um pólipo intestinal devido à proliferação celular da mucosa intestinal na fase ativa do conflito, etc. Conhecendo a associação do tecido com o folheto embrionário e seu comportamento no contexto das leis bifásicas naturais do SBS, o Dr. Hammer demonstrou na terceira lei biológica que todo sintoma físico pode ser exatamente dividido, se os sintomas forem determinados com precisão,
E assim, a situação desencadeante na vida da pessoa pode ser vista e examinada. Se uma pessoa tem, por exemplo, conjuntivite, sabemos, ou podemos buscar, que isso pertence ao ectoderma. Como resultado, sabemos que o SBS está na fase de resolução do conflito, porque é quando a diminuição celular prévia é revertida, o que resulta em sintomas de inchaço e inflamação. Portanto, é certo que ela deve ter resolvido um conflito com um tema de conjuntiva pouco antes, o que pode ser determinado com precisão através de perguntas. O tema do conflito é sobre perder de vista algo importante, por exemplo, porque naquele momento crucial você fechou os olhos, adormeceu ou desviou o olhar. Sempre que se perguntar sobre o contexto do conflito, é preciso encontrar diferentes formulações que sejam compreensíveis para cada pessoa. Mas você pode estar se perguntando, ok, mas e agora? Por um lado, isso parece bastante plausível. Mas eu vou acreditar nas 5 leis biológicas ou na medicina convencional, com seus milhares de médicos, bilhões de fundos em pesquisa, professores, livros e estudos? Na próxima parte, veremos como você terá a oportunidade de verificar as leis por si mesmo e o que mais é necessário. Então, essa questão de crença desaparece, porque você pode testar em si mesmo, experimentar e assim, consequentemente, saber.